Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma reunião pública, mais uma noite de reflexão e de estudo. E hoje contamos com a colaboração do nosso querido irmão José Ferreira, trabalhador do Centro Espírita Caminheiros da Boa Nova. Bem-vindo, meu querido irmão José, mais uma vez, trazendo para nós o tema, o Evangelho de Jesus aplicado à vida cotidiana. Peço encarecidamente a todos que estão no salão, se puderem, desliguem os celulares, se não puder, coloca no silencioso para durante a palestra não vibrar e acabar atrapalhando a concentração do nosso irmão. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, virar a chave, nos harmonizar. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas dessa casa de oração, de trabalho e de estudo para todos nós que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados, em um único intuito de aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, que possamos hoje sorver mais um pouco desse néctar divino que tanto nos tem beneficiado no entendimento dessa nossa jornada evolutiva. Que o Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, possa nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, com a permissão dos nossos irmãos espirituais, da espiritualidade amiga, damos por iniciada mais uma atividade da noite de hoje. E passo agora a palavra a meu querido irmão José Ferreira. Pode ficar à vontade, meu querido irmão. Obrigado. Prezadas irmãs, prezados irmãos, o meu boa noite cordial para todos. Boa noite, obrigado. Trago um abraço para todos vocês lá do Centro Caminheiro da Boa Nova, que fica bem no começo de Dois Unidos. Aqui estamos mais uma vez precisando demais da ajuda de vocês. O palestrante ou o facilitador da palestra, talvez um primeiro ponto que ele deveria ter seria o da humildade, porque sem a presença, a ajuda e a energia da espiritualidade amiga, o que é que nós podemos fazer? E quanto aos encarnados, nós precisamos muito da ajuda de todos vocês, da vibração positiva de todos vocês. E nós não podemos esquecer Estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Obrigado. Vejam, quando nós chegamos a uma casa espírita, às 7:45, começa a reunião. Algumas pessoas chegam às 6:30, um pouco antes. É preciso que todos nós acreditemos que quando nós entramos aqui, o mundo espiritual já escalou todos os irmãos desencarnados que vão cuidar de nós, que vão nos tratar, que vão nos curar, que vão nos proteger, que vão ter algum tipo de atuação
sobre todos nós que estamos aqui. Então, para a noite de hoje, quando nosso irmão Flávio nos convidou, esse trabalho de hoje seria no dia 25, mas houve a antecipação por conta da gripe do nosso irmão que não pôde vir. E nós propomos este tema. Na realidade, o tema que está ali em verde, ele já sofreu uma pequena alteração, porque ele estava muito grande, mas não houve tempo de alterar ali. Então, o Evangelho de Jesus, numa perspectiva aplicada à vida real, nós diminuímos um pouco e ficou o Evangelho de Jesus aplicado à vida cotidiana. Porque vejam, meus irmãos, o estudo nos centros espíritas, eles se baseiam em 2 pontos básicos, 2 pontos fundamentais, centrais, nucleares. Primeiro, no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, e depois na codificação, principalmente no Livro dos Espíritos. Agora, se nós, toda semana, viermos aos centros espíritas, assistimos às palestras com base no Evangelho de Jesus, ou com base na codificação, e se nós, eu digo nós, porque quem está aqui na frente também tem essa obrigação, se nós não aplicarmos o que aprendemos à vida cotidiana, à vida real, para que está servindo o que nós estudamos? Quem vai para uma escola que se alfabetiza, que depois fica, hoje se diz, já há o letramento, não basta mais a pessoa se alfabetizar, ela tem que se letrar. Aí vem o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, ensino superior. Para quê? Para as pessoas se transformarem. Então, se nós não aplicarmos os ensinamentos de Jesus para a vida cotidiana, para a vida real, nós estamos perdendo tempo e desperdiçamos um elenco enorme de ensinamentos que nos ajudariam de uma maneira extraordinária para chegarmos ao mundo espiritual com mais bagagem. O ex-presidente lá do centro, dos Estados Unidos, ele contava uma história interessante. Ele dizia que um certo senhor, ele foi enriquecendo, ele comprou um carro, contratou um motorista, e o motorista dele, vez por outra, ele tinha muita folga, e chegava à empresa às 7:30 da manhã, o patrão só ia sair ao meio-dia, e por aí vai. Então, vez por outra, aparecia alguém pedindo uma carona, uma ajuda. Era uma mulher para a maternidade, uma pessoa que não podia se locomover, que tinha que ir para um hospital, para uma clínica, e ele começou a fazer esses pequenos favores, sem nunca receber um centavo por isso. Morreram os dois, ou desencarnaram os dois, como se diz na linguagem espírita. E quando os dois chegaram ao mundo espiritual, primeiro mostraram os irmãos que nos recebem, os recepcionistas do mundo espiritual, pegaram e chamaram os dois, subiram uma ladeirinha e disseram ao motorista: pronto, a sua casa é esta, o senhor aqui no mundo espiritual vai viver nesta casa. O dono da empresa ficou felicíssimo, porque ele disse: olha, se o meu motorista vai morar numa casa dessa, eu vou morar numa muito melhor do que esta. E aí caminharam, chegaram a casa modesta, e o irmão disse: pronto, irmão, a sua casa é esta. Aí ele disse: mas como é que pode? Se o meu motorista ficou numa casa tão boa, tão bonita,
Ele que era meu empregado, e como é que eu, que era um empresário, que dava emprego a ele e a outras pessoas, vou ficar nesta? Então o irmão recepcionista disse: olha, nós construímos as casas de vocês com o material que vocês mandam. Aquele seu motorista, ele mandou aquele material, por isso que nós fizemos aquela casa para ele. E para o senhor, foi este o material que o senhor mandou para nós. Então isto é uma metáfora para dizer que não é a nossa posição social e econômica que vai determinar a nossa moradia no mundo espiritual. É o material que nós mandamos para lá construírem. Meus irmãos, quem não leu e quem puder ler, leiam o livro Nosso Lar, do nosso André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que tem muito isso. Então, hoje, o que é que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos a um momento oracional próprio, que eu gostaria de passar esse momento oracional próprio. Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos num determinado lugar e nós não temos, às vezes, como fazer uma oração maior e diferente. Aí eu trouxe aqui um textinho muito pequeno, muito rápido. Depois, algumas reflexões prévias sobre o conteúdo da palestra, que eu já comecei, quando eu contei essa pequena história. E de quais pontos de vista as passagens bíblicas, elas podem ser analisadas. As passagens bíblicas, elas podem ser analisadas. O Antigo Testamento pode ser analisado, primeiramente, do ponto de vista judaico. Porque para os judeus, só existe o Antigo Testamento, e nem todos os livros do Antigo Testamento são aceitos por ele. O básico para os judeus é a Torá. São os 5 livros de Moisés, a chamada lei mosaica. Os evangélicos utilizam todo o Antigo Testamento e o Novo, com exceção de 4 ou 5 livros. E os católicos são os que mais têm livros. 76 livros constam na Bíblia católica. E as passagens bíblicas, elas podem ser analisadas do ponto de vista espírita. Então, por exemplo, existe uma passagem belíssima no Evangelho de João, que, se ela for analisada do ponto de vista espírita, ela não pode ter a mesma interpretação que os nossos irmãos católicos e evangélicos dão. Não tem como. Quando Jesus desencarnou, a primeira vez que ele aparece, que ele se materializa, e que aparece a 10 apóstolos. Por que 10? Porque Tomé não estava presente. E Judas Iscariotes havia se suicidado. Havia 10 apóstolos naquela casa, e estavam todos temerosos, com medo dos judeus, e a porta estava fechada. Jesus aparece. Jesus entra na casa onde os 10 apóstolos estão, e o que é que João diz? João diz: ele entrou, a porta estando fechada. Ora, como é que um corpo físico vai entrar nesta sala se as portas estão fechadas? Mas, meus irmãos, para que um espírito entre numa casa, não é preciso haver janela nem portas abertas. Ele atravessa a parede, porque aquilo que vem é energia. Lá, se ele quiser, ou se ele puder, ele se materializa. Então isto é o quê? É o Evangelho de Jesus visto numa perspectiva espírita, nem católica, nem evangélica. Então, nós vamos analisar muito do ponto de vista espírita. Depois, vamos analisar algumas poucas falas
de irmãos católicos, de irmãos espíritas e de irmãos que não são católicos nem espíritas. Porque às vezes, quem é de fora de algum local de estudo, tem muita coisa interessante para dizer. E finalmente, qual é a base teórica utilizada para nós analisarmos esse trabalho de hoje? É o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Então, não é aqui, Paulo? Pronto. Então vejam, este é o momento oracional. Eu sugiro que quem não tem ainda, depois, vocês podem anotar e colocam na carteira. Escrevam, depois digitam, imprimem. E onde vocês estiverem, porque, vejam, primeiramente, o primeiro item é tirado do Salmo 23, que é o salmo mais citado pelos nossos irmãos evangélicos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ali eu coloquei: o Senhor é meu orientador e nada me faltará. Por quê? Porque se Jesus for meu orientador, o que é que pode me faltar? Nada. Quem tem um orientador como Jesus, quem tem um orientador como Deus, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Nada de que eu realmente precise. Porque o supérfluo não é necessário. E aí é um dos grandes pontos da noite de hoje. Houve um escritor francês chamado Voltaire, que ele tocava nesse assunto. Porque ele dizia: o supérfluo, coisa necessária. Ora, se o supérfluo é uma coisa necessária para mim, eu não vou ser feliz nesta encarnação. Eu não tenho como ser feliz. Feliz vai ser quem considera o supérfluo como supérfluo e não como necessário. Depois, o Senhor é meu amparo e a força da minha vida, a quem temerei? Está lá no Salmo, se não me engano, 47. E o Senhor é a minha luz, e o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu vou temer? E finalmente, uma frase que está numa música popular brasileira, uma música que tem aí uns 60 anos no mínimo, que diz: quem se apoia em Deus não cai. Então, vamos para estas reflexões prévias, porque a nossa proposta é: o que é que eu posso fazer para que eu use os ensinamentos de Jesus para aplicar na vida cotidiana. E aí, meus irmãos, eu peço permissão a todos para fazer só algumas poucas mais considerações. Essas são as seguintes. Primeiro, quando qualquer facilitador ou um palestrante espírita, eu já disse aqui, eu não me considero um palestrante espírita, me considero no máximo isso, um facilitador. Quando nós elaboramos, concebemos uma palestra, nós não fazemos isso para nenhum de vocês que está aqui. E pode até ser que nós façamos isso para vários, mas não foi pensando em nenhum assistente, que a gente nem sabe quem estaria lá, que nós preparamos isto. Nós preparamos porque achamos que na sociedade existem muitas pessoas, que estão precisando rever as bases das suas crenças, dos seus comportamentos gerais. E aí é por isso que nós direcionamos os pontos que nós abordamos. E aí vejam, olha aqui o primeiro ponto que norteou o trabalho de hoje. Quem é que está dizendo? Aquele que não existe um espírita que não conheça Chico Xavier.
Ora, Chico Xavier diz: não fale de Jesus para as pessoas. Isto já tem muita gente fazendo. Haja como ele. Haja, do verbo agir. Daí aquele J. Não é o verbo haver com H, é o verbo agir. Ora, então Chico está dizendo: não adianta a gente ficar o tempo todo citando o Evangelho de Jesus, mas sem agir como Jesus, sem aplicar o Evangelho de Jesus à vida cotidiana. Então, isto poucos têm feito. Eu tenho uma irmã que é evangélica, e ela foi a Manaus, passou uma semana, 15 dias lá com um sobrinho meu, e ela me disse que um dia ela foi para o centro de Manaus para evangelizar. Eu disse: que bom. Eu disse: o que foi que você fez? Eu distribuí centenas de mensagenzinhas. Aí eu fiquei quieto, né? Mas minha irmã, ela não evangelizou centenas de pessoas. Ela distribuiu aquelas mensagens, que é uma coisa boa, ela distribuiu com centenas de pessoas. A evangelização não é uma coisa tão fácil e tão simples assim. Simplesmente, ali na entrada, né, está lá, a gente recebe esta mensagem interessantíssima, mas eu li, botei no bolso, e depois não pratiquei nada daquilo que está aqui, eu não me evangelizei. E, meus irmãos, eu digo isto com um percentual de convicção enorme. Eu não vou nem falar no mundo. O mundo tem cerca de 8 bilhões de habitantes, centenas de religiões. Eu vou falar só do Brasil. Se o Brasil, que Cristo escolheu como uma pátria do Evangelho, segundo Ismael, Jesus transferiu o projeto dele da Palestina e trouxe para a América do Sul, para o maior país da América Latina, que é o Brasil. Por quê? Porque ele viu que aqui haveria mais condições de o evangelho dele ser mais seguido. Ora, vejam, se nós fôssemos mais, eu não vou usar o termo civilizados, porque aí é um termo da sociologia. Eu vou usar um termo da religião. Se nós fôssemos mais evangelizados, se fôssemos mais espiritualizados, nós não estaríamos hoje enfrentando tanto problema de crime, de roubo, de assalto, de estupro, de violação das mulheres, e por aí vai. De guerras, todo tipo de guerra. As guerras, vejam, esta guerra agora entre Israel e o Irã, não é por terra, é toda pelo ar. E Tel Aviv está a 2.000 quilômetros de Teherã. 2.000 quilômetros. Se Israel fosse por terra, teria que passar por 2 países. A guerra mudou até, é drone e foguete balístico, etc. Então, está aí o primeiro ponto que eu trouxe para a gente analisar. Não fale de Jesus para as pessoas. E isso já tem muita gente fazendo. Haja como ele, comporte-se como ele. Haja como ele quer dizer isso. Comporte-se como Jesus se comportou. Isto poucos têm feito. Depois, aqui é a fala de um pastor evangélico. Um pastor evangélico. Eu disse que ia trazer fala de outras pessoas. Vejam, a maior bênção, a palavra bênção ali já estava escrita com erro, né? não tinha como corrigir. A palavra bênção tem um acento circunflexo, não é? Mas já estava assim, isso é uma fotografia, não tinha como. Para poder corrigir, teria que refazer a fotografia. Então, a maior bênção do Evangelho é a salvação da alma. Ele está correto. Quem quiser dinheiro e bens, estude, se qualifique e trabalhe.
ele está pregando o Evangelho de Jesus. Ele está criticando os próprios pastores das diversas igrejas evangélicas que só fazem pedir dinheiro. Pedir dinheiro. Os pastores param o culto e dão o Pix, a conta no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, no Santander, na lotérica e por aí vai. Pede dinheiro de uma forma escandalosa. Meus irmãos, religião não foi criada para tirar dinheiro das pessoas. A religião foi criada, as religiões foram criadas para facilitar a passagem do homem, quando desencarna, para o mundo espiritual, de uma maneira, primeiro, de uma maneira mais suave. Segundo, de uma maneira mais realista. O Espiritismo, depois a gente vai ver isso. Por que o Espiritismo não é uma religião de massas? Porque o Espiritismo não engana as pessoas. O Espiritismo não promete o que ele não pode dar. Então, quem quiser dinheiro, estude, trabalhe, não roube, não furte, não tire de quem não tem. 6 milhões de aposentados foram roubados nos últimos 30 anos no Brasil. 6 milhões de aposentados. Alguns já morreram. Não vão pedir esse dinheiro ao governo, alguns já morreram. Ora, por que é que eu não... Se eu ganho um salário mínimo, eu tenho que organizar a minha vida para viver com um salário mínimo e não com 2. Como é que eu vou viver com 2 salários mínimos se eu só ganho 1? Então, está o segundo ponto. E aí, eu vou dar uma pulada, depois eu volto. Eu trouxe 2 slides para vocês e não se preocupem que estas figuras, elas não são de fácil compreensão. Eu vou tentar explicar e mostrar a vocês por que eu as trouxe. Porque vejam só, meus irmãos, quais são as fontes, as grandes raízes ou as grandes bases dos sofrimentos humanos. As grandes raízes, bases dos sofrimentos humanos são o apego às coisas materiais. O apego às coisas materiais. Depois, então o apego às coisas materiais implica a relação com o dinheiro, implica a relação com o poder. Então, o dinheiro, o poder e, em terceiro lugar, o sexo. A questão sexual é uma fonte de problema para uma grande parte da humanidade. Então, o que é que o ser humano tanto quer? O que é que todos nós queremos? Nós queremos paz, nós queremos tranquilidade, nós queremos sair da nossa casa, ir trabalhar e voltar em paz, vir à nossa igreja, o centro espírita que é a nossa igreja, ficar aqui durante 1 hora e pouco e voltar em casa para a paz. Ora, em nossa casa, na empresa onde trabalhamos, nos lugares onde frequentamos, todos nós gostaríamos de ter equilíbrio. E aí, esta figura, ela foi criada por uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem um livro muito interessante, o livro dela é sobre comportamento empresarial, não é sobre religião, mas eu adaptei para cá. Então, ela coloca esta circunferência e divide em 4 partes. Observe que as 4 partes, na figura, elas estão rigorosamente iguais, porque elas estão equilibradas. Então, imagine uma pessoa que tenha a parte física, que está em vermelho, com 25% da circunferência. A parte azul, a espiritual, com 25%. A parte verde, que é a mental, com 25%. E a emocional, com 25%. Então, nós estaríamos com um equilíbrio total. Então, este equilíbrio total é ele que deveria ser perseguido por nós.
Todos os seres humanos deveriam buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque qualquer desequilíbrio de um mexe com os outros. Mexe com os outros. Claro que nós não vamos ter 100% o tempo todo. Anteontem, hoje é quase, segunda-feira, foi anteontem, houve um acidente horroroso aqui na Estrada do Arraial. Um rapaz, né? Já estão dizendo que ele vinha embriagado, muito embriagado, e bateu com o carro num poste, o poste caiu, o carro incendiou-se. No outro dia estava o transtorno. Então muitas pessoas já não dormiram bem, porque faltou luz, não havia ventilador, não havia ar-condicionado, outros se assustaram. A família desse rapaz, como é que dormiu? Então, nós, claro que este equilíbrio não depende só de nós, mas quanto mais espiritualizado nós estivermos, quanto mais evangelizados nós estivermos, menor será o desequilíbrio entre uma parte e outra, porque nós somos um todo. Nós somos um todo. A mesma coisa nas empresas. Esta figura nós apresentamos muito nas empresas quando damos treinamentos para os gerentes, por exemplo. Porque existem gerentes, diretores empresariais, que não sabem se comportar diante dos subordinados. Não sabem pedir. Não sabem dar uma tarefa. Por quê? Porque, primeiro, nas empresas privadas existe muita ameaça. Ameaça de desemprego, ameaça de punição. Ora, todo trabalhador que vai trabalhar sob ameaça, esse desequilíbrio vai chegar. Ele não tem como manter isso aí. Então, olha só, se os chefes, os gerentes, os diretores de empresas fossem mais equilibrados, fossem mais espiritualmente preocupados com o outro, fala-se tanto outro em empatia. Hoje fala-se demais em empatia. Mas o que é empatia? Empatia é eu me colocar no lugar dos outros. É eu tentar sentir o que os outros sentem. Oi, como é que você se sentiria numa empresa se você fosse ameaçado de suspensão ou de demissão porque você fez alguma coisa errada? Ou nem fez errada. Você fez errada porque não sabe fazer o certo. Não foi treinado para aquilo. Ora, se Jesus diz que a gente não deve fazer aos outros o que a gente não quer que nos façam, cadê o Evangelho de Jesus aí? Cadê o Evangelho de Jesus? Então, meus irmãos, este equilíbrio, ele é fundamental. Eu costumo dizer, nenhuma pessoa vem para um centro espírita para levar carão de dirigente ou de palestrante. Não. Nós viemos aqui em busca de um momento de aprendizagem, de elevação da nossa alma. Nós não viemos para aqui para levar carão. Não cabe a palestrante estar dando carão em ninguém. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele causa desequilíbrio. Então, esta circunferência, ela traz as 4 grandes dimensões da vida. A dimensão física, que é a saúde física. A dimensão espiritual, que alguns dizem que não tem, mas muitos, meus irmãos, vocês podem confirmar o que eu estou dizendo. Existem pessoas que se dizem materialistas e que se comportam melhor do que muitos que se dizem cristãos ou religiosos. Muitos. Por quê? Porque os materialistas, eles não têm compromisso com os evangelhos, com os ensinamentos religiosos. Mas se são honestos, se tratam bem os outros, já estão praticando o evangelho de Jesus. Então, estão aí as 4 dimensões: física, espiritual, mental e emocional. Hoje, ainda bem que o celular trouxe essa grande vantagem. Quando os filhos são acostumados a chegar a casa, voltar 10 da noite, 11 da noite, deram 10 horas, não voltaram, deram 11 horas, não voltaram, os pais todos estão preocupados. Então, o equilíbrio emocional já está diminuindo de tamanho.
diminuindo de tamanho. Por quê? Porque a insegurança hoje é tão grande que aí, o que é que os filhos fazem? Ou as pessoas que estão fora passam a mensagem: vou me atrasar. Porque aí a pessoa já fica mais tranquila lá. Aí depois vem esta figura que eu não vou explicá-la completamente. É uma figura complexa. Eu só vou explicar 3 pontos para nós trazermos os textos, digamos assim, evangélicos, os textos espíritas, para nós aplicarmos a isso. Veja, isto é um gráfico que foi criado por um professor que era um amigo meu, mas ele nunca mais eu ouvi, e eu coloquei este gráfico na minha dissertação de mestrado, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre a Bíblia. Eu analisei a questão da linguagem e do poder em 20 passagens do Antigo Testamento e em 20 passagens do Novo Testamento. Então, vejam, o que é que nós temos lá em cima no triângulo vermelho? No triângulo vermelho nós temos, lá no topo da pirâmide, o poder. Do lado esquerdo, o símbolo do dinheiro. E do lado direito, a questão do sexo. E desse triângulo está saindo uma seta com a palavra ética. Ética. Para onde você, quanto mais aqueles 3 pontos forem equilibrados na humanidade, na sociedade, mais ética existe. Quanto mais exagero houver aí, menos ética haverá. A ética está acima da moral. A ética é maior e mais ampla do que a moral. Porque a moral pode ser relativa, a ética não. Vejam, o autor deste gráfico, ele diz o seguinte, que os maiores problemas das sociedades atualmente, dos seres humanos, de todos nós, os maiores problemas dos seres humanos provêm destes 3 pontos. A sede pelo poder, exercer o poder de qualquer jeito, não é só o poder político, não é só o poder político, prefeito, governador, senador, deputado federal, presidente da república, não. O poder em qualquer lugar. Poder nas empresas, já que eu toquei no ponto. Um gerente, ele tem uma secretária. Secretária de gerente nas empresas, ela é uma empregada da empresa, não é empregada do gerente. Ela está ali para servir à empresa e não ao gerente. Se ele desvirtuar isso, aquele primeiro ponto já está em desequilíbrio. Acabou-se a ética. Depois, meus irmãos, Deus não condenou o poder, Deus não condenou o dinheiro e Deus não condenou o sexo, nem podia. Se Deus é perfeito, Ele não iria condenar isto. Então, por exemplo, quando os fariseus testam Jesus e perguntam se é justo pagar imposto a César, o que é que Jesus faz? Me dê uma moeda aí. Aí deram uma moeda. De quem é essa esfinge? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é, os impostos nós temos que pagar. Se os impostos estão injustos, vamos nos organizar em partidos políticos, em associações de bairro, em associações profissionais, e vamos tentar lutar para que os impostos, porque parece que todo governo, de centro, de direita, de esquerda, todo governo adora imposto. Porque governo gosta muito de gastar, mas governo não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a população. Somos nós que compramos, que pagamos impostos, que geramos o dinheiro para o governo e para o Estado. Então, o poder, ele é necessário. O que eu não posso é me utilizar do poder para transgredir as leis de Deus.
Aí eu não posso. Eu sou síndico do meu prédio. Eu sou síndico, eu quis ser síndico, não fui obrigado. Então, eu vou ajudar aquela comunidade onde eu moro. Eu não fui síndico para desviar dinheiro. Eu não fui síndico para me prevalecer daquele cargo. Não, não, não. E aí vão para todos os cargos públicos. Esta semana, as redes sociais estão mostrando. Houve um município baiano, há um município baiano pequeno do interior da Bahia que vai gastar 5 milhões de reais com as festas juninas. Agora imagine quanto o Recife vai gastar. Caruaru, Petrolina, é uma fortuna, meus irmãos. Eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha num tribunal. Depois de algum tempo, passam as festas juninas, carnaval, e vêm os processos. Por quê? Porque é onde os prefeitos mais desviam dinheiro. Então o dinheiro é uma coisa boa, meus irmãos. Você trabalha o mês inteiro, recebe seu salário, paga suas contas, sobrou um pouquinho, come sua pizza, toma seu refrigerante, seu suquinho, reúne a família, alguns membros, faz um pequeno churrasco. Dinheiro é bom. Precisa de remédio, compra o remédio. Já pode ter um carrinho, uma moto, compra uma moto, que é uma coisa perigosa, mas compra um carro. Vejam bem, se o dinheiro vem de fonte ética, honesta, ele é abençoado por Deus. Ninguém pode dizer que não é. O dinheiro que o trabalhador ganha, trabalhou 30 dias. 30 dias. O comerciante, o empreendedor, que às vezes as pessoas se iludem, tem comerciante que trabalha de domingo a domingo. Ele não tem nem folga. Vai ter folga depois de 20, 30 anos depois, quando já tem uma estabilidade financeira maior. Então, o poder é legítimo? É. O poder é condenado por Deus? Não. O dinheiro é legítimo? É. O dinheiro é condenado por Deus? Não. Está ali, o nosso irmão Edmilson estava ali há pouco tempo. Vez por outra eu encontro aqui junto da igreja, fazendo o quê? A campanha do quilo. O que é a campanha do quilo? A campanha do quilo é uma atividade do espiritismo para pedir esmola para os outros. Você vai para a rua pedir esmola para os outros. Você não está pedindo para si. Então aquele dinheirinho que as pessoas colocam na mochila, ele é amaldiçoado de jeito nenhum. Agora, o dinheiro que vem do tráfico, que vem do roubo, que vem do assalto, que vem da exploração do trabalho humano, este sim, não é ético, portanto ele é condenado. Por quê? Porque você não ganhou honestamente. E terceiro ponto, aí vem a questão sexual. Meus irmãos, o ser humano, ele é um ser sexuado. A reprodução humana, ela só se dá por intermédio do sexo. Então, quando Deus nos fez homens e mulheres, quando Deus nos fez para que nós nos reproduzíssemos, como é que haveria reencarnação na Terra se os seres humanos não tivessem o relacionamento sexual? Sexo não é pecado. O pecado é a comercialização do sexo. Quando aquela mulher é flagrada em adultério, que os fariseus levam para Jesus, que as pessoas nem sempre se lembram disso. Jesus fica lá ouvindo os fariseus. Olhe, mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que toda mulher pega em adultério deve ser apedrejada. O que é que o senhor acha disso? Ele não disse nada, calou-se e ficou escrevendo no chão. Quando insistiram, ele deu aquela resposta que todo mundo conhece. Quem entre vocês não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. O Evangelho diz que os mais velhos começaram a sair. Aí depois saíram os mais novos. Aí ele diz: mulher, onde estão os que te acusavam? Ela diz: todos se foram, Senhor. Eu também não te condeno. Agora, vá e não voltes a pecar. Jesus não sancionou o adultério.
Não. Jesus não sancionou o comércio sexual. Aí, meus irmãos, olha, o que tem no mundo inteiro, no mundo todo, os problemas, vejam, nunca houve tanto problema no Brasil. Porque vejam, quando a gente ouve uma notícia de um estranho que abusou sexualmente de uma mulher, aí você diz, é um estranho. Mas, e um pai abusar de 2 filhas? O padrasto se valer da intimidade da casa para abusar da enteada? O tio da sobrinha? O avô abusar da neta? Meus irmãos, como é que poderia esse sexo ser ético? Este sexo, essa atividade sexual, ela é condenada. Então, falta aquele controle. Falta aquele... Olha. Aquela... Não está voltando? Eu quero aquela circunferência. Vejam, olha a circunferência. Vejam, isto. Esta circunferência, meus irmãos, vocês já imaginaram o que é uma mocinha de 12, 13 anos, pode ser de 10, pode ser de 15, sendo abusada pelo padrasto ou pelo pai, sozinha com ele em casa, com medo de dizer à mãe, acabou-se. Este equilíbrio aqui foi embora, desapareceu. Não é? Acabou-se esse equilíbrio físico, mental, emocional, acabou. Então isto é crime. O abuso sexual é crime. Então, o que é que nós, este triângulo, inclusive lá embaixo, vocês vejam que vai aparecer uma espécie de um círculo com a palavra Deus. Deus só vai corresponder para quem não abusar deste triângulo. Não adianta eu dizer que sou católico, evangélico, espírita, se eu transgrido esses pontos. Não adianta. Aí a minha religiosidade é só de fachada, não é uma religiosidade de essência. Então, vejam, este slide vai para a questão do dinheiro. Aquele ponto que está lá. Isto aí é muito bem comentado por Allan Kardec. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não é para... A gente não pode servir ao dinheiro. O dinheiro é que tem que nos servir. Então você usar o nome de Deus para tirar dinheiro das pessoas. Com a internet, a quantidade de golpes digitais aumentou de uma forma assustadora. Então esse dinheiro que essas pessoas ganham, muitos influenciadores, já existem influenciadores mirins. Meus irmãos, quem sou eu para julgar? Mas, porque Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. Mas vejam, se o influenciador mirim recebeu de Deus o dom da palavra, e está usando o dom da palavra para tirar dinheiro ilegalmente das pessoas, ele vai pagar por isso. Ele vai pagar. Ele pode pagar aqui, pode pagar lá depois. Pode pagar lá depois. Então vejam, o dinheiro é uma coisa boa. É muito importante que hoje, inclusive, as crianças, os adolescentes, já devem começar a receber educação financeira. Tem uma mesadinha, então toda semana você vai receber R$10, R$15. Você tem que saber como é que você vai gastar esse dinheiro. Gaste com o lanche. Criança e adolescente não está jogando nas bets. Quem tem juízo não está jogando em bet. São 30 bilhões de reais por mês que se gasta no Brasil. Uma boa parte desse dinheiro, sabe de onde vem? Do Bolsa Família. Porque, infelizmente, no Brasil, quem mais joga é pobre.
Porque a ilusão de ficar rico, a ilusão do dinheiro, está lá no triângulo. Depois, eu vou logo para cá, depois eu volto para ali de novo. Não, eu vou logo. Fala o seguinte, para não estar voltando, pronto. Eu vou logo explicar as duas transparências que vêm aqui, para depois não ter que retornar. Vejam, meus irmãos, eu elaborei essa sequência. Eu fiz uma adaptação. As fases da mudança para a qualidade espiritual. Como é que eu vou melhorar a minha qualidade espiritual? Isto é, como é que eu vou trabalhar para aquela circunferência, viver em equilíbrio, e como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou me comportar para que eu não transgrida aqueles 3 pontos do triângulo. Isto é, eu não transgrida na questão do poder, do dinheiro, nem do sexo. Ora, primeiro, eu preciso me convencer de que a mensagem de Jesus é verdadeira e é boa. Eu preciso me convencer. Eu preciso estar convicto, ter a convicção de que o nosso caminho é o Evangelho de Jesus. Segundo ponto, eu estou convencido, quem está nesta encarnação, difícil, meus irmãos, nós estamos num planeta de expiações e de provas. Um palestrante, que é até um juiz, chamado Haroldo Dutra, ele diz: nós não podemos imaginar os milhões de pessoas que já vieram para o Brasil e que fracassaram em outras encarnações. São muitos os que vieram para o Brasil porque já fracassaram em outras encarnações. A questão é, eles não tinham a explicação do Evangelho de Jesus que nós temos hoje. Nós não podemos fracassar nesta encarnação. Não. Temos que voltar muito melhor do que viemos. Então, eu vou me convencer. Eu estou convencido de que o Evangelho de Jesus é a saída. E agora? Eu vou assumir um compromisso com Jesus. Um compromisso com o Evangelho de Jesus. Aí vem a pergunta: e como é que eu pratico este Evangelho? Está lá no nome da palestra. Aplicando o Evangelho de Jesus à vida cotidiana. Terceiro, eu vou me converter. Não podemos esperar que aconteça conosco o que aconteceu com Paulo de Tarso. Para ele se converter, Jesus teve que aparecer a ele. Não precisa mais disso. Nós já temos o Evangelho de Jesus. Então, eu vou me convencer de que o Evangelho de Jesus é o melhor. Eu vou praticar esse Evangelho na vida cotidiana. Eu vou assumir o compromisso com o Evangelho e eu vou me converter. Eu não vou me converter com um gesto mecânico de suspender a mão. Não. Suspender a mão, um gesto mecânico, não garante nada. Depois, o quarto passo é a prática generalizada dos comportamentos que eu internalizei. Está lá, o Sermão da Montanha. As falas de Jesus com os seus interlocutores. E, finalmente, eu, além de ter convicção, de assumir o compromisso, de me converter e de praticar, eu tenho que ter autoridade moral para ensinar. Como é que os pais querem ter autoridade moral com os filhos, se eles não são honestos com a mãe dos filhos? Como é que os avós querem que os netos sejam honestos, se muitas vezes os avós pedem para os netos mentirem para os pais? Não, não pode. Eu não posso pedir. Entenda bem, Chico Xavier tem uma frase muito interessante. Ele diz: às vezes a verdade tem que ser adiada. É verdade. Mas a verdade, ela não pode ser adiada eternamente. Então, meus irmãos, dito isso, aí vem. Está aí. Por que, pelo último censo, o Espiritismo no Brasil só tem 2% de seguidores? Não faz mal. Nós não somos uma religião de massas. Não somos.
O culto espírita não é um espetáculo. Não é. Culto espírita é para ser assim mesmo. Uma hora que nós passemos aqui, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo um palestrante, claro que poderia haver uma música, mas a música que é compatível com o culto não é por esses instrumentos que aparecem por aí. O culto espírita, ele é pequeno, ele é curto, mas ele não é para ninguém dançar. Ninguém vem para uma igreja para aprender a dançar. Não, nós viemos para a igreja por outros motivos. Então, por que o espiritismo não é uma religião de massas? Porque o espiritismo, ele é sincero sem ser agressivo. O espiritismo, ele não engana as pessoas. Nós não estamos no centro espírita para comprarmos um sítio, uma casa, um caminhão. Não foi para isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para outro patamar. Aí, vem. 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Vejam bem, uma coisa é valorizar o dinheiro que você ganhou honestamente, valorize, gaste de forma cuidadosa. Agora, não seja escravo do dinheiro. Este relógio vale tão pouco. Se o ladrão pedir, eu vou dar o relógio a ele. Eu compro outro. Agora, se ele me matar, acabou, essa encarnação está interrompida. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aí é onde está a questão. Eu tenho que me convencer disso. Primeiro eu me convenço, para depois eu me converter. Depois, apliquemos a isso aos 3 pontos: sexo, dinheiro e poder. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. Por que andar quase nu na rua? Por que enganar tantas pessoas? Porque hoje nem todo mundo rouba por questão social. Rouba porque é mais fácil. É mais fácil tirar de quem já trabalhou do que tirar do próprio trabalho. Nunca se deu tanta ajuda, nunca o Estado brasileiro deu tanta ajuda aos pobres como nos últimos 20 ou 30 anos. Nunca. Eu estudei em escola pública, nunca recebi um lápis, um livro. Eu fiz 2 cursos superiores, 2 cursos de pós-graduação, um mestrado e mais de 10 cursos de extensão. Não recebi nada. Na minha escola não tinha uma tapioca, só tinha água da torneira. Não tinha mochila, não tinha nada. Professores faltavam muito também, porque eu fui em escola pública. Hoje o aluno tem tanta coisa, ainda precisa. Então, alguma coisa está errada nesse país. Alguma coisa está errada. Depois, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo. Meus irmãos, quem acreditar nestas palavras, aquele triângulo vai ser equilibrado, aquele círculo vai ser equilibrado. Vai ser equilibrado. Eu não posso comprar um carro se eu não posso pagar as prestações. Eu não posso comprar uma roupa que eu não posso, o valor dela supera o que eu ganho. Existem pessoas pobres que têm um celular mais caro do que pessoas de classe média. Entenda, olha lá o que Paulo disse. É lícito? É lícito, mas não convém. Não convém. O ladrão levando, foram embora 3, 4 mil reais. Hoje foram lançados celulares no mundo. O mais barato custa 23 mil reais e o mais caro 33 mil reais. Um celular por 33 mil reais. Não tenho a menor preocupação com isto. A menor. O meu celular é um dos mais baratos que existem. Então, vejam. Aí agora o que é que Chico diz? Ó? É absolutamente inútil orar a Deus e continuar ferindo os outros. Orar a Deus e transgredir as leis de Deus,
a gente não está fazendo nada. Então, meus irmãos, a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Os instrumentos para lidar com os problemas nós recebemos, são os evangelhos de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero de todo o coração agradecer a todos vocês pelas energias, pela paciência, agradecer por tudo e dizer o seguinte: toda vez que nós precisarmos de orar, lembremos de um pequeno trecho do Pai Nosso, que foi a única oração que Jesus nos ensinou. Que seja feita a vontade de Deus. Ora, seria muito bom que a minha vontade coincidisse com a vontade de Deus, mas se não coincidir, que seja feita a vontade dele e não a minha. Muita paz para todos.